Durante muitos anos, eu entendi errado a doutrina do amor de Deus. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo também tem uma compreensão incorreta ou imprecisa dessa doutrina. O que a Bíblia diz sobre o amor de Deus é muito mais complexo e diverso do que observamos nos populares slogans e frases de efeito sobre esse tema. Compreendendo errado o amor de Deus, o crente pode tomar dois perigosos caminhos: libertinagem ou legalismo. Eu prometo que, após assistir a esse vídeo, você irá descobrir se entendeu errado o amor de Deus. Se as pessoas creem em Deus hoje, a maioria esmagadora defende que este Deus é um ser amoroso. Mas é isso que torna a tarefa do testemunho cristão tão desafiadora, porque essa crença amplamente disseminada no amor de Deus é estabelecida com frequência de maneira antibíblica. O resultado é que, quando cristãos instruídos falam sobre o amor de Deus, eles querem dizer algo muito diferente do entendimento difundido na cultura contemporânea. A doutrina do amor de Deus se torna muito difícil, porque toda a estrutura na qual ela está estabelecida nas Escrituras foi substituída por uma visão distorcida que predomina no senso comum. Para colocar isso de outra forma, vivemos em uma cultura na qual muitas interpretações antibíblicas a respeito do amor de Deus são amplamente difundidas. Em resumo, o conceito de amor de Deus que é difundido em nossos dias desconsidera por completo as ideias da soberania, da santidade, da ira, da providência e do juízo de Deus. Dessa forma, é impossível chegar em outro resultado, senão de um amor divino, que desconsidera tudo que é desconfortável para o homem. O amor de Deus tem sido equilibrado, democratizado e, acima de tudo, sentimentalizado. Esse processo não é tão recente e, sem dúvida, é o entendimento dominante na mente de muitos crentes e até ministros do Evangelho. A pregação distorcida do amor de Deus veio como um açúcar para adoçar as boas novas do Evangelho. Frases de efeito como "Jesus te ama" não faziam parte da mensagem apostólica. Os apóstolos não saíram pelo mundo para dizer "Jesus te ama". Hoje em dia, se você disser às pessoas que Deus as ama, provavelmente elas não ficarão surpresas. Naturalmente, Deus nos ama. Não estou negando isso. O problema é a forma como as pessoas interpretam essa afirmação. Deus nos ama sim, isso é uma verdade absoluta. Deus é amor. A Bíblia nos diz isso. Amor é um atributo de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus é um justo juiz. A interpretação equivocada do amor de Deus torna muito difícil a pessoa conciliar esse entendimento equivocado do amor de Deus com a crença na justiça e na ira de Deus. Em resumo, eles entendem dessa forma: um Deus que me ama, apesar dos meus defeitos, será incapaz de me condenar ao inferno e derramar a sua ira sobre os meus atos malignos. Embora tal visão esteja absolutamente equivocada, não é raro encontrarmos congregações inteiras que pensam dessa forma. E pior, também encontramos líderes com literalmente milhões de seguidores que passam essa ideia em sua mensagem. Com muita frequência, os sermões apresentam Deus com sentimentos e emoções que lembram muito as dos homens. Muitos dos sermões retratam um Deus cujo comportamento é regular, padronizado e previsível. Ele é retratado em termos da consistência de seu comportamento e da conformidade de suas ações para a singular lei do amor. Grande parte desse problema pode ser atribuído à cosmovisão pós-modernista que impera em nossos dias. Cada dia mais pessoas acreditam que a única heresia que sobrou é a opinião que a heresia existe. Eles defendem que todas as religiões são igualmente verdadeiras e todas as diferentes e absolutamente contraditórias opiniões estão igualmente certas.
Portanto, não só é rude, mas profundamente ignorante e antiquado tentar ganhar alguém para suas crenças, uma vez que, implicitamente, está se dizendo que as crenças das outras pessoas estão erradas. Em resumo, a atual maré cultural do pós-modernismo reforça poderosamente as opiniões mais sentimentais, sincretistas, anti- e extra-bíblicas do amor de Deus. Notem que esse contexto torna muito complexo o ensino correto da doutrina do amor de Deus. A doutrina do amor de Deus é às vezes retratada dentro dos círculos cristãos como muito mais fácil e mais óbvia do que realmente é. E isto é alcançado à custa de se fazer vistas grossas a algumas das distinções que a Bíblia apresenta quando retrata o amor de Deus. Por exemplo, se o amor de Deus for exclusivamente retratado como uma paixão convidativa, desejosa e que busca o pecador, podemos fortalecer as ideias daqueles mais interessados na vida emocional interior de Deus do que em sua justiça e glória. Há alguma verdade nesse retrato de Deus, porém, de forma isolada, ela não representa uma imagem completa do amor de Deus. Este pensamento adota uma teologia da graça muito diferente da teologia da graça de Paulo. E pior ainda, termina com um Deus que possui um amor incondicional demais para nos punir. Se o amor de Deus se referir exclusivamente ao seu amor pelos eleitos, tomaremos o caminho desse entendimento. Deus ama os eleitos e odeia os não eleitos. Embora tal afirmação também seja parcialmente verdadeira, quando tomada de forma isolada, resulta em um entendimento distorcido de Deus que é chamado de hipercalvinismo. De forma resumida, o hipercalvinismo é uma distorção do calvinismo que entende ser desnecessária a proclamação do Evangelho em razão da predestinação. Se o amor de Deus for explicado inteiramente dentro do discurso que liga o amor de Deus à nossa obediência, tomaremos o perigoso caminho das igrejas legalistas e da teologia do mérito. Essa distorção nos leva a entender que o nosso comportamento precisa ser suficientemente bom para nos tornar merecedores do amor de Deus. Vocês notaram como é complexo? Para aqueles que acham que o amor de Deus é uma doutrina simples de ser explicada, vamos pensar da seguinte forma: se afirmarmos que o amor de Deus é incondicional, estamos dizendo uma verdade. Afinal de contas, se Deus olhar para o nosso pecado, Ele não iria nos amar. Contudo, uma pessoa que está se desviando pode interpretar o amor incondicional de Deus como uma autorização para viver de forma mundana. Afinal de contas, Deus nos ama apesar do nosso pecado. Logo, posso viver de forma totalmente contrária ao que Deus prescreve na palavra. Da mesma forma, se dissermos que precisamos adotar um padrão de comportamento para ganharmos o amor de Deus, estaremos aniquilando o conceito da graça. Afinal de contas, segundo essa ideia, precisamos fazer alguma coisa para sermos merecedores do amor de Deus. Notem que todos esses entendimentos, de forma isolada, resultam em uma compreensão incorreta do amor de Deus. Infelizmente, não é um absurdo dizer que, provavelmente, uma parte significativa dos grupos evangélicos adotam de forma isolada uma das compreensões equivocadas do amor de Deus que citei nesse vídeo. O objetivo desse vídeo foi mostrar que, diferente do que a maioria dos crentes acham, a doutrina do amor de Deus é complexa e de difícil explicação. Em um outro vídeo vamos avançar nessa questão e explicar de forma bíblica essa doutrina.